Às vezes nos deparamos com textos difíceis de entender, mas nós temos ferramentas que podem nos ajudar. Então se liga aí, que hoje eu vou dar dicas para você de como você entender o texto bíblico e até ficar pronto para também ensinar as Sagradas Escrituras. Se liga aí, porque a palavra de Deus é para meditar. Então pessoal, meu nome é André Luiz e hoje nós vamos falar um pouco sobre interpretação. Nós vamos falar de como a gente pode compreender melhor um texto bíblico. Antes de iniciar, eu quero falar para vocês que o entendimento do texto bíblico, ele não depende somente da nossa inteligência, do nosso conhecimento, do quanto que a gente já leu a Bíblia. Não. O entendimento da palavra de Deus, ele depende do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é um livro sagrado. Eu entendo que a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Então, uma vez que esse livro, do início ao fim, ele foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então eu entendo que cada palavra que está aqui, ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Então não tem como eu estudar esse livro e entender sem o auxílio da graça, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, que é o nosso instrutor, que é o nosso professor, que é aquele que nos ensina. Então, antes de falar das técnicas que existem e que são bastante úteis e que vão nos ajudar a compreender a palavra, eu quero te dizer que você e eu precisamos nos colocar diante de Deus e pedir a ajuda dele para que a gente possa entender verdadeiramente o que está escrito nesse livro. Então, uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus vai ser bem importante, na verdade essencial, para que você possa compreender a palavra de Deus. Então, antes de começar a estudar, ore. Ore, fale com seu pai, fale com Deus, peça a Ele orientação, peça a Ele que lhe guie, né? A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós podemos ser guiados por Ele, pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, no nosso estudo, né? Na compreensão da palavra de Deus. Mas além da maravilhosa e sagrada palavra de Deus, nós temos ferramentas, técnicas que vão nos ajudar muito na hora da gente estudar e compreender a palavra de Deus, né? Por agora, eu quero te dar uma dica bem simples. É um sistema, é um método chamado OICA. O-I-C-A. Esse método, eu não sei quem criou, eu aprendi esse método quando eu estava estudando a hermenêutica no curso de teologia. E esse método é um método criado para te ajudar na compreensão de um texto bíblico, né? O O significa observar, o I significa interpretar, o C significa correlacionar e o A significa aplicar. OICA. Então, eu vou falar um pouco desse método e você vai ver como ele vai ser bem interessante quando você estiver diante de um texto que você precisa aprender e possivelmente que você vai precisar ensinar. Então, a primeira coisa que você deve fazer diante de um texto, eu posso estar falando aqui de um versículo, eu posso estar falando de um capítulo, eu posso estar falando de um tema bíblico, mas o importante é que quando você se deparar com um texto que você vai estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Então, o que é observar o texto? É você dar uma primeira leitura, observar o que está acontecendo ali,
Não só uma leitura, depois que você fizer a primeira leitura, você faz mais algumas leituras para você tentar entender o que é que o texto está falando. E para você entender, nessa primeira observação do que se trata esse texto, você vai fazer algumas perguntas para esse texto, né? Uma pergunta que você pode fazer é: quem escreveu? Né? Foi Paulo? Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo? Ou foi uma carta escrita por Pedro? É um evangelho escrito por Lucas? Ou o evangelho de Mateus? Né? Você vai ver quem escreveu. Né? Depois que você perguntar quem escreveu, você pode perguntar para quem ele escreveu. Quem era o destinatário desse texto? Ele estava falando com quem? Ele estava falando com a igreja específica. Esse texto, ele se refere a um povo. Era Jesus Cristo que estava falando para seus discípulos? Ou Jesus Cristo estava falando com fariseus, com mestres da lei? Então tudo isso é importante. Você vai perguntar para quem o texto está falando. Né? Esse texto serve para a igreja do Senhor? Esse texto serve para hoje? Esse texto está falando comigo também? Essa é uma pergunta que você pode fazer para o texto. Outra pergunta que você pode fazer é: o que o texto fala? Ele trata de que esse texto? Vamos para mais uma. Como ele foi escrito? A pessoa que escreveu ele estava passando por alguma circunstância? Ele escreveu esse texto de uma prisão? Ele escreveu esse texto utilizando que tipo de narrativa? Tudo isso vai ser importante para que você observe o texto, né? E aí, há várias perguntas que nós podemos fazer para o texto que vão nos ajudar a entender esse texto numa primeira observada, certo? Depois que você observar o texto, que você entender, que você conseguir responder todas essas perguntas que você fizer o texto, a gente passa para a segunda fase do método OICA. Vamos para o I, né? Vamos interpretar o texto. E aí a gente vai usar ferramentas da hermenêutica, né? Hermenêutica é uma ciência, eu posso dizer que é uma técnica também, ou podemos chamar de uma arte, também a arte da interpretação. E a hermenêutica vai nos ensinar, usando também métodos, regras, técnicas, que vão nos ajudar a interpretar o texto. Então, usando essas técnicas da hermenêutica, você pode, por exemplo, contextualizar, né? Ver em que contexto histórico aquele texto foi escrito. Em que ano ele foi escrito, o que é que acontecia, quais eram os costumes daquela região, daquela pessoa que está escrevendo, do destinatário do texto. Isso vai nos ajudar muito também, né? A forma como ele falou, o idioma que ele utilizou. Esse texto foi escrito no grego? É o grego atual? Não. É um grego que era falado naquela época. Então você pode procurar um bom dicionário de grego. A gente tem aí a concordância Strong. A gente também tem o dicionário Vine, eu tenho ele aqui, que vai ajudar, né, para você observar, procurar saber o significado das palavras no texto original. Isso vai te ajudar a compreender melhor esse texto. Depois que você interpretar esse texto, né, entender, você já vai estar entendendo muito melhor do texto, porque você já fez a observação, já respondeu as suas perguntas sobre o texto. Agora você já sabe em que contexto aquele texto está escrito. Você observou o significado de cada palavra no original, na língua original que foi escrita. Se for um texto que foi escrito no hebraico, você vai procurar o significado daquelas palavras no hebraico. Se for um texto do Novo Testamento que foi escrito no grego, você vai observar o significado dessas palavras. E depois que você fizer toda essa interpretação, a gente vai entrar na terceira fase do nosso método. É o C. O C significa correlacionar, né? Como é isso? Correlacionar. Você vai pegar esse texto e vai fazer algo que na hermenêutica é chamado de uma regra de ouro. Bíblia interpreta Bíblia. Ou seja, Escritura Sagrada interpreta a Escritura Sagrada. Então é importante que você faça correlação do texto que você está lendo com outros textos que tratam do mesmo assunto. Ou até se o texto que você está lendo não cita outro texto, por exemplo, lá do Velho Testamento. Então é importante também você fazer correlação, né? Aqui está falando de tal tema. Será que eu tenho outro texto na Bíblia que também trata do mesmo assunto? Tenho. Então eu vou lá para esse outro texto e faço uma correlação de textos, né? A gente vai ver muito isso na Bíblia e é interessante que você consegue entender melhor o que foi
foi que Paulo quis dizer na carta aos Coríntios, se você dá uma olhada lá na carta aos Filipenses, onde ele trata do mesmo assunto com outras palavras. E você vai ver que isso vai melhorar em muito o entendimento daquele texto. Ou então, pode ser que você encontre Paulo tratando de um assunto em uma das cartas paulinas, e você vai ver Pedro tratando do mesmo assunto em uma das cartas que ele também escreveu. E aí, a correlação entre esses textos vai ajudar a compreensão. A gente vai ver no Novo Testamento vários textos que citam os chamados textos veterotestamentários, que são textos lá do Velho Testamento. E quando você faz essa correlação, isso vai te ajudar muito a entender esse texto. Você já fez a observação, você já respondeu as perguntas que você fez ao texto, você já fez a hermenêutica, a interpretação, você já deu uma olhada no contexto histórico do texto, você já deu uma olhada no significado das palavras no original, na língua original que ela foi escrita. Então, você já fez a correlação com outros textos que tratam do mesmo assunto, ou de assunto parecido. Aí você vai para a parte final, que é uma das partes mais importantes. É o A do nosso sistema. Aplicação. Eu acho essa parte muito importante porque não vai adiantar você fazer todas as outras partes do nosso método e não trazer uma aplicação para a sua vida. Ou uma aplicação para a vida daquele que está aprendendo com você. Ou uma aplicação para a vida daquela igreja, daquelas pessoas para as quais você está ministrando. Então, a aplicação é uma parte importante. Você tem que olhar para o texto e entender como é que esse texto pode ser aplicado na sua vida. O que é que esse texto tem que vai mudar a minha vida? Qual é a mensagem que esse texto tem para mim? Qual é a mensagem que esse texto tem para os ouvintes da minha ministração? As pessoas que estão ouvindo, o que é que elas precisam aprender quando eu explico esse texto? Ou o que é que elas precisam aprender quando elas lerem esse texto? O que é que o escritor, e eu falo do escritor inspirado por Deus, ele quis deixar para a igreja do Senhor ou para aquele que venha a ler esse texto? Qual é a mensagem que tem no texto que eu posso extrair dela algo que vai transformar a minha vida e que eu vou aplicar na minha vida e que a partir do entendimento dessa mensagem a minha vida não será mais a mesma? Entenderam? Então é isso. Oika é um método interessante. Eu não sei quem criou, mas eu agradeço a Deus pela vida desse que pensou nesse método, porque é com esse método que eu tenho estudado a palavra de Deus e ele tem me ajudado muito a compreender o que as Escrituras Sagradas têm para a minha vida. Então é isso aí. Oika é um método muito legal para que você estude a palavra e você entenda. E continue estudando a palavra de Deus. Olha só, se você gostou dessas dicas, desse vídeo, curte o vídeo aí, né? Se inscreve no canal, manda, envia, compartilha esse vídeo com teus amigos aí, que eu sei que vai te abençoar. Eu sei que são dicas interessantes para que você possa compreender melhor a palavra de Deus. Lembre-se sempre, a palavra de Deus é para meditar. Graça e paz.